Boa noite, pessoal. Sou mineiro, de Belo Horizonte. Só para me apresentar um pouco mais, vim para Brasília também porque minha esposa veio trabalhar no MEC, está lá ainda no meio daquela confusão e esperamos que os sobreviventes consigam ainda continuar fazendo algum trabalho decente, plantar sementes, porque resolver problema por hora, a meu ver, é impossível resolver as coisas efetivamente agora, né? Em termos de governo federal, mas isso é outro assunto. Bom, o Álvaro já falou, né, temos essa amizade aí de 5 anos, fizemos já algumas coisas bem interessantes e é muito legal lembrar um pouco, até partindo daquela foto que ele publicou, não sei se as pessoas viram aí, talvez alguns tenham visto, outros não, mas ele colocou no Instagram, no Facebook, do evento que nós fizemos, foi quando nós nos conhecemos, e ver hoje, né, como que iniciativas semelhantes a esta fazíamos ali em Belo Horizonte e de forma muito modesta, sem muito alcance. BH é uma terra muito árida, muito difícil de mobilizar as pessoas, né? O mineiro, e eu falo com conhecimento de causa, é um bicho complicado, desconfiado mesmo, muito, em termos de realidade católica, né? Muito clerical no sentido negativo da palavra, né? Muitas vezes a pessoa... Fazer um parênteses, eu sou bem ácido, viu, nos comentários. Talvez alguns vão ficar bem infelizes com algumas coisas que eu vou falar. Como eu não conheço a maioria de vocês, não é nada pessoal, tá? Mas, fechando parênteses, então muita gente preferia, por exemplo, e óbvio que eu não diminuo esse tipo de ação, mas ele pode ser feito por outras pessoas, ou pode ser feito, ou nem precisa ser feito, mas muita gente preferia ficar entregando folheto da missa, folheto herético da missa, né, do domingo da Paulus, na porta da igreja, por exemplo, participar de uma conferência, participar de uma formação, aprofundar nos estudos, ou fazer uma missão de Semana Santa. Coisa que poderia ser feita por alguém mais, ou que nem precisava ser feita, né? E esse tipo de coisa sempre me incomodou muito, principalmente depois que eu comecei a estudar esse tema da Guerra dos Cristeiros, né, a Cristiada, consequência da amizade com o meu atual, uma pessoa que acabou se tornando meu padrinho de crisma, que é um amigo mexicano, pai de 10 filhos, mora em Belo Horizonte, ele veio do México como correspondente. O Álvaro teve a oportunidade de conhecê-lo. Conhecendo este sujeito, este grande amigo, eu tive a oportunidade de ver que o catolicismo entre os leigos não estava limitado a essa realidade que depois ficou muito bem definida, depois não, né? Depois para mim, mas já estava muito bem definida pelo Papa João Paulo II, né? Christi Fidelis Light, recomendo a leitura do documento. Achem ou não que seja coisa modernista, herética, mas é um documento muito interessante sobre o papel do leigo na igreja de hoje. E ele diz lá, acho que o documento pode ser sintetizado numa única frase que ele cunha, que é a seguinte: vivemos hoje a laicização do sacerdote e a clericalização do leigo. Se vocês pararem para analisar a realidade católica hoje, no Brasil, é isso que nós vamos encontrar. E a Guerra dos Cristeiros, ela é um exemplo histórico muito recente do oposto disso. Inclusive, já uma espécie de evento precursor dessa tensão que muitas vezes vai se dar, e hoje está se dando, por outras razões, entre o clero e os leigos. Eu não estou dizendo aqui que eu sou anticlerical, óbvio, a hierarquia é a hierarquia, a gente precisa dela, temos que nos submeter a ela, ponto final. Não é disso que eu estou falando. Vocês vão entender melhor no final, quando eu explorar o tema. Então, bom, é interessante ver esse desenvolvimento, né, dos centros que estão se espalhando pelo Brasil. Os leigos, pouco a pouco, vão tomando consciência da necessidade de se envolver na política. Temos uma deputada federal que estava presente agora há pouco, foi encontrar com o 01 lá, e realmente uma deputada federal que honra o nome de católica, né? Tem se esforçado
tem feito um trabalho muito interessante, não tem papas na língua, não tem respeito humano, não tem vergonha de assumir a sua identidade como católica. Porque esse é um grande mal também dos católicos hoje. Ficar escondendo, ficar tentando justificar isso. Né, de que tem que me esconder, eu tenho que... É um catolicismo silencioso. Não. Não temos mais tempo para isso. Quando a gente faz isso, nós somos engolidos. Dá para provar isso com várias realidades atuais. Né, católicos que estão aí trabalhando, mas ficam sempre com esse excesso de prudência, que às vezes é covardia disfarçada de prudência, e acabam sendo tragados, sendo muitas vezes humilhados e, quando não, corrompidos. Né? Tem um exemplo que me marcou muito, foi de um sujeito chamado Youssef Nadim, um iraquiano, se eu não me engano, muçulmano, convertido, católico hoje. Ele escreveu um livro sobre a conversão dele chamado O Preço a Pagar. Está publicado pelas Paulinas. Essas editoras novas católicas, essas editoras antigas católicas, elas se corromperam, mas elas sabem que o que vende de verdade é a literatura tradicional, sobre temas relevantes, então eles continuam editando bons livros. E conversando com o editor, o sujeito que toma conta dos direitos desse livro do Nadim, porque ele está publicado em vários idiomas, é um best-seller fora do país, aqui também talvez seja, mas eu não tenho acesso aos números. Ele me relatou o seguinte sobre uma conversa com islâmicos na França. Esse sujeito é francês, o Nadim é iraquiano, vive na França, se eu não me engano, e o editor dele é francês. Ele disse, olha, você convive com um muçulmano e vem com ele, vai para cima dele com esse lenga-lenga de que todas as verdades são, a sua religião e a dele são iguais, são boas, vamos conviver, ele não vai te respeitar. Ele vai te desprezar. Isso um muçulmano não é gente do Estado Islâmico, não. Um muçulmano normal, que leva a sua fé, ou a sua crença minimamente a sério. Quando você se assume como cristão e assume as consequências daquilo, respeitando as pessoas, obviamente, mas aceitando o princípio lógico de que só pode haver uma única religião verdadeira, ele te respeita muito mais. E sempre foi assim no mundo islâmico. E justamente hoje, a perseguição aos cristãos tem recrudescido por causa dessa postura covarde, excessivamente prudencial, ou seja lá como vocês queiram chamar. E aqui no Brasil a gente vê isso, né, às vezes com medo de desagradar um familiar ou alguém, enfim. E as pessoas sempre fazem essa confusão muito grande entre você não concordar com uma ideia e, ao mesmo tempo, respeitar a pessoa. As pessoas acham que uma coisa decorre da outra. Se você não concorda com a ideia, você odeia a pessoa, e uma coisa não necessariamente está vinculada à outra. Então, a gente tem esse trabalho de, pouco a pouco, com respeito, claro, sem querer bancar o dono da verdade, sem ser arrogante, etc., mas com uma postura firme, coerente, trabalhar isso nos ambientes onde nós vivemos. E principalmente para quem tem responsabilidade na vida pública, não ter vergonha de se assumir como católico. Os cristeiros são um grande exemplo disso. Bom, antes de entrar no tema propriamente dito, alguém aqui já foi ao México? Não estou falando de Cancún, tá? México mesmo. Já viajaram, México, conheceram, foram a Guadalupe? Foram ao Cristo Rei, no Cubilete, Guanajuato? Foram a Guadalajara, Rota dos Mártires? Só a Cidade do México. Alguém mais? Bom, então eles tiveram ali uma impressão, né? Eu já fui várias vezes ao México e tive essa oportunidade de realmente ter um contato mais direto com esse assunto, com pessoas que estudam o tema, mas vão ter um pouco ideia do que eu estou falando. Então, a primeira coisa que chama a atenção é diferenças entre o católico mexicano e o brasileiro. Primeiro, vamos falar da devoção mariana. Né? Eles têm
houve lá a aparição de Nossa Senhora, sob o título de Guadalupe, e o fenômeno Guadalupe no México é onipresente. Onipresente. Está em todas as casas, todas as paróquias, táxis, ônibus, né? Você entra num ônibus lá que parece uma carcaça da Segunda Guerra Mundial com rodas, e aí tem lá sempre uma estampa de Guadalupe. Os traficantes são guadalupanos, os maçons são guadalupanos, os ateus são guadalupanos, os evangélicos são guadalupanos. No Brasil, não. Dificilmente a gente vê, não é tão comum assim, a gente vê sequer uma imagem de Nossa Senhora Aparecida numa igreja. Basta observar. Lá não. Toda igreja tem um altar dedicado a Guadalupe. Toda igreja. Se tiver um ou outro, são as exceções que confirmam a regra. Segundo, o católico mexicano, as pessoas falam que o Brasil é o maior país católico do mundo. Só em números. Só em números. Porque se nós pegarmos as estatísticas brutas ali, teve uma pesquisa de uns 3, 4 anos atrás, acho que encomendada pela própria CNBB, que mostrava que dos católicos, dos batizados, os que se declaram católicos, apenas 6% vão à missa dominical. E falando de missa dominical. Está falando de quem acredita em tudo, quem realmente é católico, né? Aí estão incluídos os católicos de self-service, né? Os que escolhem só o que é mais interessante para eles. Lá não. Claro que tem católico self-service lá, claro que tem. Mas, para não entrar em questões de tradicionalismo, etc., mas lá, a realidade comum do México, em qualquer cidade, eu visitei várias, grandes ou pequenas, você tem confissão a hora que você quiser na sua paróquia, todos os dias da semana, várias missas diárias na paróquia, tem lugar lá que tem missa diária até 8 da noite, 10 da noite para as pessoas que chegam no trabalho. Então, o mexicano tem uma experiência com eclesial muito mais, o mexicano médio, um católico minimamente comprometido, muito mais profunda do que a nossa. Outra diferença, mercado editorial. Estamos engatinhando. Então, talvez a gente esteja ainda no útero materno, perto deles. Primeiro porque eles, como falam espanhol, eles têm acesso ao mercado editorial, não só católico, mas em geral de língua espanhola, que abarca vários países. Mas falando só no mercado editorial católico, né, e até mexicano, é incomparável a qualidade. Incomparável. Assim, agora, né, temos tido iniciativas, mas isso é muito recente e ainda temos que ralar muito para chegar perto deles. É verdade que, assim, pelo menos dos contatos que eu tive, aqui no Brasil eu conheço gente com formação, às vezes o nível é muito melhor, porque também as pessoas têm que se esforçar mais, acabam aprofundando mais. Mas, em geral, o católico mexicano ele tem mais acesso à boa literatura católica do que nós. Inclusive Paulinas, Paulas, etc., que tem, né, são congregações que tem em vários países, lá também as lojas são melhores, até inclusive em relação ao gosto, né, a qualidade das imagens, etc., etc. Poderia fazer esses paralelos com vários outros pontos, mas é só para vocês terem ideia de como que ainda estamos num processo aqui no Brasil que tem suas causas históricas de reconstrução de muita coisa que se perdeu. Lá também houve progressismo, lá também os jesuítas se perderam, mas foi e até hoje há problemas, mas foram, comparando com o Brasil, foram problemas muito mais setorizados do que aqui. E isso fez com que houvesse uma linha de continuidade mais sólida na preservação da fé católica como um todo na igreja no México. E, além disso, eventos como este de que nós vamos tratar hoje colaboraram essencialmente para isso. A gente está falando de um evento que durou, a primeira parte dele, né, durou 3 anos, de 1926 a 1929. Depois teve uma continuação que é pouco explorada, na década de 30. Mas estamos falando de um episódio que fez cerca de 20 mil mártires. Entre 20, talvez 20 e 30 mil mártires. Gente de todo tipo. Crianças, adultos, padres, muitos padres.
E, claro, como já dizia o adágio tradicional católico, sangue de mártir é semente de cristão, isso não poderia ser diferente em relação ao México. Então nós estamos falando aqui de um evento interessantíssimo, me cativa muito, porque quando você começa a mergulhar nas biografias de alguns dos participantes, porque a maioria foram pessoas anônimas, vou mostrar algumas fotos para vocês aqui, realmente inspira, inflama e nos ajuda a tomar uma consciência da nossa responsabilidade hoje. É óbvio que a gente... E aí tem um problema que muitas vezes as pessoas resumem a cristiada a pegar em armas e sair matando gente do exército, e não foi só isso, né? Vou chegar lá, mas não foi só isso. Então é óbvio que não estou propondo aqui, né, até inclusive o Bolsonaro tem que melhorar aí o acesso às armas, né, para a gente poder... Mas eu não estou falando disso. Foi um tema, inclusive, polêmico entre os cristeiros e a própria hierarquia, mas o fundamental ali é a vivência da fé, o fervor, a fidelidade, a consciência de que dar a vida por Cristo é o ideal último de qualquer católico. Então isso é o principal. Antes de entrar, então, eu vou colocar aqui um trecho de um hino, vocês vão reconhecer pela melodia. Eu não saberia dizer se os brasileiros copiaram dos mexicanos ou vice-versa, seria uma pesquisa interessante de se fazer, mas esse é o hino que os cristeiros cantavam. Está em espanhol, quem entender é legal, quem não depois pode pegar, tem a letra na internet, é fácil, mas é só para vocês entrarem um pouco no clima aí do... Deixa só a primeira estrofe. Tu reinarás, este é o grito que ardente exala a nossa fé. Tu reinarás, ó Rei bendito, pois tu disseste reinarei. Reine Jesus para sempre, reine seu coração. Em nossa pátria, em nosso solo, que é de Maria a nação. Essa é a primeira estrofe. Belíssimo. Bom, a melodia talvez alguns reconheceram aqui, que a gente tem uma versão adaptada, mas não faz referência tão explícita a Cristo Rei. Bom, antecedentes da cristiada. Nós estamos falando aqui de, como eu já mencionei, recorte temporal imediato, 1926 a 1929, pontificado de Pio XI, pós-Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, pós-Revolução Russa, né? E início ainda de século XX. Quais são os antecedentes mais remotos? Bom, o mais remoto de todos é a chegada dos espanhóis, né? De Cortés, a tomada, vou passar bem rápido aqui, só para desfazer também alguns mitos, né? Tomada de Tenochtitlán. Todo mundo aprendeu na escola, né, que os espanhóis chegaram aqui, dizimaram milhares e milhares e milhões e milhões e milhões de índios. Um dado estatístico que está neste livro aqui, Tierra de Volcanes, História do México, é um clássico da historiografia. O autor, sacerdote, historiador, afirma que, quando ele vai tratar da segunda metade do século XX e para começar a tratar da Revolução Mexicana, ele diz que até os anos 50, 1950, havia pelo menos 2 milhões de indígenas
no México que não sabiam falar espanhol, que nunca haviam tido contato. 2 milhões. Tirem as suas próprias conclusões. Se houvesse, enfim... não estou dizendo que não houve excessos por parte dos colonizadores. Inclusive, o tema Guadalupe é decorrência das orações do bispo local, Zumárraga, Frei Zumárraga, porque alguns dos colonos, alguns dos colonizadores tratavam muito mal os indígenas. Então o apostolado não estava funcionando, a evangelização não estava dando frutos, ele começou a implorar a intercessão da Santíssima Virgem, e aí acontece toda a história, envolvendo Juan Diego, o manto, etc, etc. Com o fenômeno, o milagre de Guadalupe, em poucos anos houve cerca de 6 milhões de batismos. 6 milhões de batismos. Os relatos nos dizem que chegavam indígenas de diversas partes do país e pediam para ser batizados. Muitos, quando olhavam o manto, que tem toda uma simbologia que dizia muito mais para eles do que para os próprios espanhóis, entendiam essencialmente que aquilo era a imagem da Mãe de Deus e que era uma imagem que remetia ao sagrado, etc, etc. Enfim, a palestra é sobre Guadalupe. Quem não conhece, pesquise. Existe um mito, já vou desfazer aqui, não repitam, porque isso é mentira, não sei quem inventou. Não existe aquela história lá do estetoscópio, que põe um estetoscópio e tem batida de neném. Não, isso não existe. E nem precisa também, porque o negócio já é, assim, impressionante, né, a imagem do olho, a questão das constelações, mas esse tema do estetoscópio, talvez alguém já tenha escutado isso circula, inclusive pessoas até reconhecidas no meio católico replicam isso não é fato, tá? Não tem, isso é lenda. Então temos aí o fenômeno Guadalupe que colaborou e colabora, óbvio, para enraizar a fé do mexicano de uma forma impressionante. Damos um salto para o século XIX. Depois do processo de independência, até o processo de independência do México, o México era uma nação relativamente próspera. Em termos culturais, a primeira universidade das Américas foi fundada no México. Lá se estudava grego, latim, os índios estudavam lá. Se estudava o náhuatl, que é a língua local dos astecas. Inclusive existe um poema, que é uma espécie de poema fundador, escrito para contar a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, a aparição da imagem no manto. E esse poema foi escrito, o original dele é em náhuatl. Então, quando as pessoas vierem falando, né, com aquela baboseira de que a igreja destrói a cultura alheia, etc, etc, é bobagem. É bobagem. Claro que houve destruição, né? Os espanhóis destruíram muitos templos, mas nós temos que fazer o exercício de tentar imaginar qual seria a nossa reação se nós testemunhássemos, por exemplo, um sacrifício de 20 mil pessoas no mesmo dia, que foi algo que era relativamente comum naquela época. Né? Tentar imaginar o cheiro do sangue, a brutalidade, a forma como aquilo era feito, etc, etc, etc. Será que nós também, se tivéssemos na posição dos espanhóis, não procederíamos da mesma forma? Porque a conclusão óbvia deles era de que aquilo era satânico. E como eles não tinham respeito humano, como eles não eram jujuba, né, o pessoal... Não, os caras simplesmente tiraram a consequência prática daquilo e falaram, isso aqui não merece sobreviver. Outras coisas merecem ser preservadas. O idioma, as artes, etc, etc. Então você vê, ainda a gente vê no México, né, quando você viaja pelo país, em algumas regiões, pelo menos as que eu conheci no interior, assim, igrejas belíssimas, igrejas antigas, é comum você ver igrejas lá de 400 anos, super bem preservadas. Depois que o México se separa da Espanha, o país entra numa espécie de revolução permanente, que dura, em sentido bem amplo, até hoje. O México nunca mais foi estável. Então temos alguns marcos, né?
Em 1857, é promulgada uma Constituição que assenta as bases da perseguição à igreja no país. Então, essa Constituição previa confiscação dos templos, mais ou menos como é na França hoje, por exemplo. Né? Não sei se vocês sabem, mas os templos católicos não pertencem à igreja na França, pertencem ao Estado. Fechamento de escolas, de seminários, de ordens religiosas, etc, etc, etc. Estou falando de século XIX ainda. Por causa desse marco, dessa Constituição e de algumas outras leis que foram aprovadas em 1859, 2 anos depois da Constituição, em 73 ocorre uma espécie de pré-cristiada, que é conhecida como a revolta dos religioneiros, Um evento que durou menos tempo, não foi tão amplo como a cristiada, mas que tinha a mesma inspiração, o desejo de lutar pela liberdade da igreja, de professar publicamente a sua fé, que era isso que estava em jogo. Em 76, começa a governar o México um sujeito chamado Porfírio Díaz, que governa o México por mais ou menos 30 anos. Foi uma espécie de ditadura e ele tentou unificar o país, pacificar o país, mas, como a gente sabe que toda tentativa de unificação e de pacificação que não parta de princípios universais, princípios verdadeiros, não dá certo, foi justamente o que aconteceu. Por quê? Bom, o México foi muito profundamente influenciado pela filosofia iluminista, de caráter jacobino, mais radical, anticlerical. Então a gente pega, os mexicanos abraçaram ali os ideais mais, a elite mexicana abraçou os ideais mais radicais dos revolucionários franceses. Existe um iluminismo menos radical, é o de matriz inglesa. Isso permanece até hoje no México. Além disso, o positivismo, que surgiu também no século XIX, encontrou terreno fértil no México entre os militares também. Tem alguns paralelos interessantes com o Brasil. Acho que a nossa sorte é que nós não somos mistura de asteca com espanhol, então não somos tão belicosos. Isso é um fato, um dado interessante sobre o mexicano. O mexicano é mais aguerrido, o mexicano é mais brigão. O mexicano, e aí eu dou um relato, um testemunho de um comunista brasileiro, o Oswaldo Peralva, o seu livro O Retrato, ele fala do PCB, do Prestes, etc. Tem uma hora que ele narra lá um episódio com contato que ele teve com mexicanos do Partido Comunista Mexicano. E os caras se ameaçavam com arma por qualquer discussão idiota. Né? Talvez, se fôssemos mexicanos, semana passada teria acontecido uma tragédia lá na discussão. Mas, não, graças a Deus, Deus não dá asa à cobra. Então, o mexicano tem essa índole assim, mais aguerrida, mais combativa. Portanto, a elite mexicana, os militares, abraçaram esses princípios anticlericais, secularistas, e levam isso a ferro e a fogo. Um outro elemento também que é decorrência disso, a maçonaria no México, ela é muito mais belicosa do que a maçonaria no Brasil. Até hoje, maçonaria mata. Mata. Se você começar a questionar em público, fazer ataques, questionamentos, etc., a maçonaria no México, você pode pagar com a própria vida. Não é uma coisa do outro mundo. Não sei se vocês acompanham, por exemplo, os casos que têm acontecido sucessivamente. O ACI Digital sempre noticia esses fatos de sacerdotes mexicanos assassinados. Até a semana retrasada teve um caso. Narcotráfico no México. Claro, o narcotráfico aqui é violento também. Mas tem os seus arranjos próprios de Brasil. Né? Tem os seus arranjos próprios. Lá não. Então, acontece de muitas vezes uma gangue de traficantes
tentarem tomar conta de um território onde tem uma, duas, três paróquias, os sacerdotes não aceitam aquilo e eles vão lá e matam. E acabou, não tem discussão. No início dos anos 90, um cardeal mexicano, o cardeal Posadas, foi assassinado. O caso não foi resolvido até hoje. Tudo leva a crer que foi a mando do presidente da República da época, que era do Partido Revolucionário Institucional, o PRI, que é o partido que estava governando o México até pouco tempo atrás. Hoje é o Morena, do López Obrador. Partido Revolucionário Institucional é o partido da Cristiada, que governou, depois da Cristiada, o país por 70 anos. O Marco Aurélio Garcia, não sei se vocês sabem quem é, ou se alguém lembra dele, falecido recentemente, ele era secretário, ele foi um dos fundadores do Foro de São Paulo, ele foi secretário para assuntos internacionais, se eu não me engano, do governo Lula. Ele dizia que a grande inspiração para o PT, o modelo de governo, de política que o PT gostaria de implantar no Brasil, era o modelo do PRI. 70 anos no poder. Ele fala isso, tem uma entrevista, acho que é até gravada, não sei, mas ele tem um livrinho, O Socialismo no Século XXI, onde ele fala isso também. Ele fala isso na maior cara lavada. E repare no nome, né? Partido Revolucionário Institucional. A própria revolução institucionalizada. Temos declarações, ainda voltando à maçonaria, um presidente que assumiu depois do Plutarco Elias Calles, que foi o responsável por desencadear a Cristiada, o Portes Gil, que é o nome dele, em 1929 disse: no México, o Estado e a maçonaria são uma e a mesma coisa. Forte declaração, né? Então, existe toda essa tradição de anticlericalismo que começa com a separação do vice-reinado do México, né, em relação à coroa espanhola. Temos esses 30 anos da paz de Dom Porfírio. O que ele faz em relação à igreja? Ele tenta dar alguma liberdade para a igreja, porém, a educação permanece nas mãos, sob o controle dos liberais, anticlericais, jacobinos. Então, a elite permanece anticlerical, anticatólica. O catolicismo é visto como uma religião obscurantista, como uma religião que preserva o atraso, etc, etc, etc. Porém, ao mesmo tempo, o catolicismo a igreja é o fator de unidade social, desde sempre no México. E aí nós temos, são esses conflitos que se espalham pelo mundo todo, fruto da modernidade, o conflito inevitável que existe desde sempre, desde a época de Nosso Senhor, né, e esse conflito se dá de forma muito clara no encontro entre, por exemplo, o Cristo e Pilatos, entre César e a Igreja, e o Papa. E esse conflito existe até hoje. Olhemos, por exemplo, um episódio muito recente aqui nos nossos vizinhos, na Bolívia, e quando o Evo Morales sugeriu a ideia de nacionalizar a Igreja Católica na Bolívia. Peguemos o exemplo da China, onde existem duas igrejas. Uma igreja estatal, comandada pelo Partido Comunista, e uma igreja clandestina, fiel a Roma, fiel ao Papa, fiel à tradição, de pessoas que vivem perseguidas, vivem na clandestinidade, que tem que, muitas vezes, arriscar a vida para participar de uma missa. Esse conflito, ele é permanente, ele vai se dar até o final dos tempos. Então, ele aparece também nesse contexto que estoura com a Cristiada. O que acontece também no século XIX? Encíclica Rerum Novarum, Papa Leão XIII. Rerum Novarum, marco de início daquilo que nós conhecemos, pelo menos formalmente no magistério, como doutrina social da Igreja. Claro que a doutrina social da Igreja já tinha desenvolvimentos entre teólogos e até mesmo partindo das Sagradas Escrituras, mas é com a Rerum Novarum que nós temos um marco e uma série de encíclicas sociais que permanecem até hoje. Os papas têm tentado dar continuidade
Não vou entrar em mérito se estão em continuidade ou não, isso aí não é o tema, o nosso tema, mas o fato é que a Rerum Novarum inspira os católicos no mundo inteiro, os católicos, os operários, os leigos em geral, a se organizarem e também tentarem fugir um pouco daquele dilema que acontecia, por exemplo, na Europa, particularmente na França, de, olha, volta ou não volta a monarquia? O que o Leão XIII fala? O que ele tenta fazer? Propor para os católicos, olha, talvez não seja possível restaurar a monarquia agora. O regime que nós temos é esse, a democracia liberal. Entremos na democracia liberal para lutar e fazer com que os princípios evangélicos sejam defendidos na vida pública nesse arranjo político que nós temos. E é isso que os católicos no México fazem. Então, surge um partido católico, surgem movimentos, grupos de estudo. Pouco a pouco, essa consciência católica vai se enraizando. Na virada do século XIX para o século XX, em 1910, estoura a Revolução Mexicana, que ficou assim eternizada pelas figuras do Zapata e do Pancho Villa. Não vou explorar muito aqui a Revolução Mexicana, que é um tema também muito denso. Tem uma obra, por exemplo, que está citada aqui no Guerra dos Cristeiros, sobre a Revolução Mexicana, acho que, se eu não me engano, 19 volumes. Então, assim, é um tema complexo. O que é interessante da gente notar aqui? Que a Revolução estoura com a queda do Porfírio Dias, ele é deposto, não há luta sangrenta, e depois os próprios revolucionários começam a disputar o poder entre si. Da Revolução surge a Constituição de 1917, e aí nós vamos entrando aqui nas causas mais imediatas da cristiada. O que tem de novidade nessa Constituição de 1917? Ela aprofunda ainda mais os aspectos anticlericais da Constituição de 1857. Então, por exemplo, o artigo 130 diz o seguinte: a lei não reconhece personalidade alguma aos agrupamentos religiosos denominados igrejas. Ou seja, a igreja não tem personalidade jurídica, não tem existência jurídica. Os ministros dos cultos serão considerados como pessoas que exercem uma profissão e estarão diretamente sujeitos às leis que sobre a matéria se determinem. Então, na verdade, os sacerdotes, os bispos, eles não estão mais sujeitos à lei eclesiástica, mas à lei local. Então, nós vemos aqui a tentativa clara de criar um cisma, de separar a Igreja do México de Roma. E essa tentativa, ela se materializa, inclusive, na eleição de um antipapa mexicano. Vou mostrar para vocês aqui a foto. Tá? É sério? Aqui, ó. Joaquim Pérez. Perdão? Na verdade, quem armou essa tentativa de golpe para fragilizar a igreja foi uma espécie de CUT mexicana, era uma central única de trabalhadores chamada CROM, e era um bispo já velhinho que foi usado como bode expiatório. Depois, ele e os que participaram desse ato cismático se retrataram publicamente, pediram perdão, etc, etc. Mas para vocês verem como as coisas vão realmente ali... 1917? Hã? 1917? Não, isso foi na década de 20 já. 17 é a Constituição. Lendo aqui mais alguns trechos. As legislaturas dos estados terão unicamente faculdade para determinar, segundo as necessidades locais, o número máximo de ministros dos cultos. Isso foi feito. Vou dar alguns dados numéricos para vocês por estado. Está aqui também no livrinho. Em Durango, no estado de Durango, o governo local autorizou 25 sacerdotes para 500 mil fiéis. Em Colima, 26 para 62 mil fiéis.
Em São Luís de Potosí, 10 para 92 mil. Em Tamaulipas, 13 para 350 mil. Em Yucatán, 40 para 400 mil. No México, no Distrito Federal, 140 para 500 mil. Vejam a que ponto chegou a ousadia do governo, né, de prescrever o número de sacerdotes que poderiam ser aceitos, poderiam trabalhar, né, celebrando missa e etc. Para exercer em México o ministério de qualquer culto, se necessita ser mexicano por nascimento. Consequência prática disso, os sacerdotes estrangeiros que estavam em missão ou que já morando no México foram todos expulsos. Para dedicar ao culto novos locais abertos ao público, é necessária a permissão da Secretaria de Governo, ouvindo previamente o governo do Estado. Deve haver em todo o templo um encarregado dele, responsável ante a autoridade do cumprimento das leis de disciplina religiosa, um fiscal do governo, em cada templo, né? E dos objetos pertencentes ao culto. As publicações periódicas de caráter confessional, seja por sua propaganda, por seu título ou simplesmente por suas tendências ordinárias, não poderão comentar assuntos políticos nacionais nem informar sobre atos das autoridades do país ou de particulares, que se relacionem diretamente com o funcionamento das instituições públicas. Então, não se fala de política, não se critica autoridades políticas. E, por último, fica estritamente proibida a formação de toda classe de agrupamentos políticos cujo título tenha alguma palavra ou indicação qualquer que a relacione com alguma confissão religiosa. Enfim, estou lendo aqui um pequeno trecho, são 135 artigos da Constituição. Li aqui apenas alguns trechos do artigo mais polêmico, que foi o 130. Bom, então o que acontece? Desde essa falsa paz do Porfírio Dias até a eclosão da Revolução Mexicana, os governantes, os presidentes, não haviam tido coragem de levar as últimas consequências e aplicar a letra da lei esses princípios. É promulgada a Constituição de 17, durante alguns anos, até a chegada de Plutarco Elias Calles no poder, a situação permanece a mesma. Porém, em nível local, nos estados, que em sua maioria eram governados por militares, maçons, positivistas, anticlericais, o que estava acontecendo? A perseguição local aos fiéis. Então, invasão de culto, depredação de igrejas, etc, etc. O arranjo da Cristiada começa a se dar propriamente com Calles, porque ele decide alterar o Código Penal de então para criar novos tipos penais baseados na Constituição de 17. E esse é o estopim imediato para a Guerra dos Cristeiros. Além disso, a gente poderia mencionar também um conflito com os Estados Unidos, no qual ele se envolveu. Isso é um problema também histórico do México, né? Os Estados Unidos roubaram um território, uma parte enorme do México. E até muito curioso, porque hoje os católicos do México, nos Estados Unidos, os tradicionais, eles são sempre muito devotos a Nossa Senhora de Guadalupe. E as melhores publicações sobre a Cristiada nos Estados Unidos vêm dos católicos mais tradicionais. Parece que é uma espécie assim, de tentar espiar, né, o próprio erro. Então, conflito com os Estados Unidos por causa da exploração de petróleo, que acontece no governo Calles. Conflito com organizações de operários, decorrente da Revolução Mexicana. E aí um dado interessante, porque muitos dos cristeiros lutaram na Revolução Mexicana. Essa tentativa de criar uma igreja cismática, como eu já mencionei. E, em 1925, a fundação da Liga. Não é a Liga Cristo Rei. É a Liga Nacional de Defesa da Liberdade Religiosa. Sim, liberdade. É essa expressão, tá, gente? Os cristeiros, os tradicionalíssimos, que gritavam Viva Cristo Rei, né? Que
assistiam missa tridentina nos campos de batalha, criaram essa organização com essa expressão. Para eles não era um problema, porque a liberdade religiosa para eles era o equivalente à liberdade da igreja. E por que isso é um estopim? Porque aqui nós temos o primeiro marco de início de organização da resistência dos fiéis, de forma geral. O último dos episódios, que realmente foi talvez o último estopim mesmo, ele aconteceu em 29 de julho de 1926 e foi o fuzilamento de um sacerdote chamado Luiz Bates e dos seus companheiros de ACJM. O que é a ACJM? Associação Católica da Juventude Mexicana, que existe até hoje. A CJM congregou milhares de pessoas, milhares de jovens, e ela foi fundada dentro do marco da Ação Católica. O que era a Ação Católica? A Ação Católica foi o apostolado que era conduzido pela hierarquia da igreja, proposto, inspirado pelo Papa Pio XI. Então, naquela época, os católicos, quando se envolviam em questões públicas, eles o faziam sob a orientação da hierarquia. Então, vemos o surgimento desses grupos. Surge também a União Popular, a União Popular e a União de Católicos, são dois grupos diferentes. A União de Católicos foi um grupo secreto, fundado por um padre, com o objetivo de preservar a fé, porque eles tinham medo de que tivessem, talvez, que voltar para uma situação de catacumbas, em que tivessem realmente de viver a fé de forma disfarçada, como os primeiros cristãos fizeram. Então, por exemplo, na igreja primitiva, era muito comum você entrar numa casa e pensar que aquilo era a casa de uma família judia, mas no fundo eram já católicos e eles havia celebração na missa, só que era tudo disfarçado. Tudo disfarçado, porque era proibido ser católico, né? Foi proibido no Império Romano durante quase 300 anos. Então eles viram a legitimidade de atuar de forma secreta. Eram poucos, mas teve um grande membro, né, um grande participante da Cristiada, que foi o Anacleto Gonzalez Flores, que foi membro da União de Católicos. Isso está, inclusive, nos autos aí do processo de canonização dele. Então, em 26, né, de 1917 até 25, nós temos esse balão de ensaio. Quando o Plutarco Elias Calles assume, ele recrudesce a perseguição à igreja, e aí começa a haver perseguições locais, como eu disse. Em 26 acontece esse estopim, o fuzilamento de um padre, que já está canonizado, diga-se de passagem, e aí, de fato, os católicos começam a ver a necessidade de pegar em armas. Então, o que nós temos? A Cristiada, ela esteve presente em praticamente todo o território mexicano, talvez com exceção do norte, mais ao norte do país, com a fronteira com os Estados Unidos. E, no início, em 1926 até 27, foram aí mais ou menos metade de 26, né, foram mais ou menos 7, 8 meses, o que nós tínhamos? Eventos isolados. As pessoas se organizavam localmente para lutar contra os militares, né, a polícia estatal, que estava personificada ali, materializada no exército. A coisa só ganha uma unidade a partir de 27. Então, o primeiro traço que é interessantíssimo de destacar é que foi, em certo sentido, um movimento de massas popular e espontâneo. Depois ele, com a participação de algumas lideranças e com a necessidade que eles viram, quando cruzaram um certo limiar, viram que não havia mais volta, viram a necessidade de se organizar. Até no final, né, quando houve os acordos, eu vou falar dos acordos mais tarde, os cristeiros já tinham exércitos quase que profissionais, com regimento, com hierarquia, com tática, com estratégia, mas no começo isso não acontecia. O que se dava mesmo eram movimentações espontâneas e esparsas. Bom,
Aí nós temos um primeiro momento de tensão, que eu já mencionei também, que é a questão da guerra justa, a legitimidade de se pegar em armas. Quando os líderes começam a se organizar, então, por exemplo, o Anacleto Gonzalez Flores, né, na época, as pessoas não sabiam de questões polêmicas e privadas em relação à vida do Gandhi. O Gandhi era visto como um líder, as pessoas tinham respeito por ele, principalmente pela questão da luta pacífica, resistência pacífica. Então, por exemplo, quando você vai estudar a Cristiada, muitas pessoas fazem essa comparação do Anacleto como o Gandhi mexicano. Não estranho, tá? Não sejamos... não cometamos o erro aqui de projetar a nossa própria época no passado. Né? Não tinha internet, etc, etc. Então, o primeiro grande movimento organizado que os cristeiros fazem, na verdade, é um boicote sistemático ao governo. Eles conseguiram algumas regiões, principalmente em Guadalajara, Jalisco, a terra da tequila, e de mártires também. Lá, o boicote funcionou muito bem. Em alguns casos, eles conseguiram adesão de até 25% da população. Além do boicote, eles instigavam as pessoas a saírem vestidas de preto, em sinal de protesto. Então, eles tentaram, até as últimas consequências, protestar de forma pacífica. Então, isso é muito interessante de se afirmar, porque para também a gente não ficar com aquela ideia de que a guerra cristiada é um bando de maluco que pegou em arma a troco de nada. Não foi isso. Porém, como o governo não estava atendendo às solicitações dos católicos, e qual era a solicitação concreta? A derrogação desses artigos da Constituição, a reforma desses artigos, para que a igreja tivesse liberdade, a hierarquia deu um passo a mais. O que ela fez? Após uma consulta com Roma, suspende os cultos. Ou seja, deixa de celebrar a missa, deixa de celebrar os sacramentos. Para quem já viu o filme, né, o filme com o Andy Garcia, isso está lá retratado muito claramente. Só um parêntese, é um excelente filme. Existe um outro filme também, que é uma vida do padre Miguel Agustín Pro, que está à venda. Eu acho que quem editou aqui no Brasil foi, não sei se foi a Paulus ou a Paulinas. Mas nas duas lojas tem aquela seção lá de DVDs, né, tem uns filmes lá de santos, etc. Procurem o filme do Padre Pro, que é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Eu acho, pro meu gosto, eu prefiro, em alguns aspectos, eu prefiro ele. Em relação à produção, a mega produção. Mas é um excelente filme. Então, com a suspensão de cultos, que inclusive ocorreu recentemente, não sei se vocês viram isso, no Sri Lanka. Depois daquele atentado à igreja no domingo de Páscoa, a hierarquia, não sei se ainda prevalece, mas os bispos suspenderam a celebração da missa. Não tanto, até onde eu sei, posso estar enganado, não tanto em caráter de protesto, mas para evitar novos atentados. Mas vejam que é um recurso que ainda é utilizado. Então a igreja, porque no começo a gente olha suspensão de culto, né, que coisa estranha, a própria igreja, mas é justamente para instigar os fiéis a irem mais adiante. Quando os conflitos armados começam a se tornar cada vez mais comuns, a igreja, a hierarquia começa a ficar com o pé atrás. Então aí nós temos já, de forma muito clara, essa tensão que termina justamente com os acordos feitos em 29. E aí a discussão era, primeiro, existiam os elementos necessários para que houvesse uma guerra justa? Se a gente for olhar o catecismo da igreja, o de João Paulo II, existem lá, não sei se no catecismo do Concílio de Trento tem isso, mas existem lá os critérios para a guerra justa, são 4. Então havia essa dúvida. A igreja no México, os bispos fizeram uma consulta a teólogos da Universidade Gregoriana em Roma, para saber se havia a legitimidade de pegarem armas. Porém, os bispos, em sua maioria, não aceitaram, não acharam legítimo. Alguns bispos toleravam
e davam assistência espiritual para os católicos. Acho que o exemplo mais bonito, mais interessante é o do bispo de Guadalajara, o Monsenhor Orozco Jiménez, que acho que, se eu não me engano, está em processo de beatificação. Eu estou procurando aqui uma foto dele, porque ele passou, a partir de um determinado momento, ele passou a viver escondido no campo, deixou a barba crescer, se disfarçou. E, inclusive, né, no final aqui eu vou ler, daqui a alguns minutos, eu vou ler o relato do martírio do Anacleto Gonzalez Flores. O Anacleto foi martirizado, foi assassinado justamente porque eles estavam procurando esse bispo, porque ele dava assistência espiritual. Alguns poucos sacerdotes pegaram em armas. Um deles foi o Padre Vega. Se eu não me engano, aparece no filme também. Está aqui o Padre Vega. Acho que tem uma foto maior aqui dele. Aqui, ó, tem. Batinão, esse aqui pegou em armas. Lutou mesmo, mas não foi exceção. Tá? Até entre os sacerdotes foi exceção, porque talvez no filme as pessoas possam, ou por algumas outras fontes, as pessoas possam ter a impressão de que os padres também pegaram, assim, em sua maioria pegaram em armas. Não. Celebravam missa, vou mostrar uma foto para vocês aqui, missa cristeira, no campo de batalha. Vejam aqui, por exemplo, esta foto, os cristeiros com armas empunhadas, o sacerdote no meio, paramentado para celebrar a missa. Vale a pena falar também da participação das mulheres. A participação feminina na cristiada foi fundamental. Tem obras sobre isso. Houve um grupo feminino chamado Damas de Santa Joana d'Arc. Eram mulheres que se organizavam para dar um apoio logístico para os combatentes. O que elas faziam? Trabalho de espionagem, fabricavam munições e espalhavam munição. Muitas vezes elas colocavam as balas em sabonete, né? Talvez ali uma barrinha, 2, 3 balas. Era assim que eles funcionavam. E davam assistência material também. Então, muito interessante porque, né, o México, alheio a toda essa discussão de feminismo, essa bobagem toda, você tem ali claramente a figura feminina. Acho que tem imagens aqui do estandarte que elas usavam. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Vejam aqui só, esses eram cristeiros, pessoas comuns, pessoas do campo, trabalhadores, pessoas simples. Uma coisa interessante é que esse autor, o Jean Meyer, ou Meyer, não sei como é, sei lá, francês, não sei como é que pronuncia, não falo francês. Ele é autor dessa obra, que na verdade isso aqui é uma versão de divulgação. A obra original tem 1.100 páginas, mais ou menos, é a tese de doutorado dele. Quando ele foi estudar o tema, ele trabalhava na Sorbonne, nos anos 70, sociólogo, esquerdista. Ele foi ao México estudar o assunto pensando que se tratava de uma rebelião agrária. As pessoas queriam terra e que a religião era uma espécie de desculpa para aquela rebelião. Quando ele começou a entrevistar sobreviventes, ele fez esse trabalho nos anos 70, então havia muitos sobreviventes, muitos cristeiros vivos, começou a entrevistar um a um. Unanimemente, todos diziam que eles lutavam para preservar a fé, que não era por terra que eles estavam lutando. Resultado, o sujeito escreve, provavelmente a obra mais, do ponto de vista acadêmico, é a mais importante, se converte, acho que ele mora não sei se ele está vivo ainda, mas enfim, acho que ele está vivo, já velhinho, mas ele mora no México até hoje. Tem documentário no YouTube, procurem, está em espanhol, mas é fácil de entender. Tem testemunhos gravados de cristeiros. Coisas que aconteciam no campo de batalha, relatos que estão nessas entrevistas gravadas, vocês acham no YouTube. Aparições de Nossa Senhora em algumas batalhas onde os cristeiros eram minoria. Relatos ali, vocês podem ver o sujeito falando que Nossa Senhora aparecia e protegia
aquele destacamento e eles conseguiam ganhar batalhas com um exército do governo em número muito maior. Então esse é um fator muito interessante, porque durante esses 3 anos, como eu disse, os cristeiros foram se organizando pouco a pouco. Quando a hierarquia fez um acordo com o governo para que eles entregassem as armas, eles já estavam num nível de organização respeitável. Porém, estavam tratando aqui com um exército que tinha pelo menos 70 mil pessoas de efetivo e que podia comprar armamento do exército americano, do governo americano, que financiou, que ajudou, apoiou o governo mexicano. Estados Unidos é complicado em alguns aspectos, historicamente. Os católicos americanos, que foram acionados por católicos mexicanos, pouco ajudaram. Seja porque não entendiam muito bem aquela realidade, seja pela diferença sociológica mesmo, um perfil de vivência da fé muito diferente. Aqui, ó, a foto do Anacleto. Então tem uma melhor. Bom, só para vocês verem, esse é o Anacleto Gonzalez Flores, 30 e poucos anos, se eu não me engano. Eu vou ler o relato do martírio dele no final. Mas eu quero aqui, ó. Aqui, ó, um grupo de mulheres que auxiliavam os cristeiros. Pessoas normais, pessoas comuns. Mas era muita gente. Então, fazendo mais um paralelo com a nossa realidade aqui do Brasil, a gente está falando aqui de uma igreja com um clero muito bem formado. Voltando, lembra que eu falei da paz de Dom Porfírio? Nesse período, a igreja consegue formar um clero de qualidade altíssima, bem formado, muito piedoso. Estamos falando aqui de um México em que já existia, e existe até hoje, a instituição da adoração noturna mexicana. Adoração noturna mexicana, só para vocês ficarem envergonhados. Alguém sabe quantos templos expiatórios nós temos no Brasil? O que é um expiatório? É um templo onde o Santíssimo fica exposto 24 horas por dia. Alguém sabe quantos? Acho que são 3, se eu não me engano. Então, sim, mas acho que são 3 no Brasil. Acho que é um em BH, um no Rio e um aqui. 3. Lá no México, por exemplo, eu fui a Tepatitlán, cidade do Anacleto. Uma igrejinha de bairro. Entrei lá, sei lá, era sexta-feira à tarde. Tinha umas 30 pessoas adorando o Santíssimo, um expiatório. A adoração noturna mexicana, que é um apostolado oficial da igreja no México, do qual só se participa fazendo juramento, você tem que fazer um juramento solene, e do qual você só pode ser dispensado pelo bispo local, tem 1 milhão de pessoas. E vejam, o México sofre com o narcotráfico. Então, vejam como é que... Claro, não estou querendo matematizar aqui, né, a atuação da graça, etc, etc. Estou só colocando fatores humanos, para vocês terem um pouco de noção dessa diferença. Então, nós temos esse clero e esses fiéis que, embora pessoas simples, têm uma fé muito bem enraizada, muito clara, que, para o espanto desse historiador, por exemplo, estavam dispostas a dar a própria vida para defender a fé publicamente. Bom, eu não vou aqui entrar em narrativas mais específicas, até porque pode ser chato na exposição, né, ficar fazendo linha do tempo, e também porque os detalhes são muitos, mas depois vocês pesquisem. Eu trouxe aqui uma bibliografia, não sei se vai ter cópia para todo mundo. Quem não conseguir cópia, o Álvaro vai decidir aí a esmo quem vai... Essa bibliografia está no blog da minha editora, está online, então vocês podem pegar. A maioria das obras é difícil de encontrar, né, não é fácil ter acesso. Algumas obras em inglês vocês conseguem comprar para o Kindle, na Amazon brasileira, R$20. Tem 3 obras específicas, que acho que elas não estão ali naquela bibliografia. Então, de 27, quando o conflito começa a se organizar, propriamente dito, até 29, o que nós temos? A tentativa até o último
limite de fazer com que o governo mudasse de opinião pela via pacífica. Isso não acontece, os leigos começam a se organizar, ocorre um marco bem interessante, que é a contratação de um general profissional reformado, que é o personagem do Andy Garcia, fenomenal. Inclusive, tem uma foto dele aqui também, a retratação ali, né, a vestimenta, está perfeito, que é o Henrique Gorostieta. Existe uma discussão se ele era ateu, se não era, se ele era católico, mas o fato é que depois da experiência que ele teve com os cristãos, ele se converte católico, morre fiel à igreja, etc. Então nós temos esse movimento, essa guerra propriamente dita, com diversos episódios, aí tem histórias de martírios belíssimas, tem a história do José Luis Sánchez del Rio, e os relatos dos martírios são inúmeros. No caso do general, existe algum relato que confirma assim, a conversão dele? Sim, sim, tem cartas da família. Eu lembro na época do filme que não, mas, o pessoal teve gente que quis dizer que era romantizado. Não. Assim, algumas resenhas. Não, na verdade tem declarações da família dele protestando por terem divulgado que ele era um ateu. Entendeu? Mas eu vou ler um trecho aqui de uma carta que ele escreveu instando os bispos a tomarem uma posição clara e firme. Os que lutamos nos campos, cremos que os bispos, ao entrarem em diálogo com o governo, aqui a gente está falando já dos acordos, não podem senão aprovar a atitude assumida por mais de 4 milhões de mexicanos, os que viviam em zona cristeira, e de cuja atitude o exército cristeiro é um produto. Cremos também que o governo, ao tratar com eles, falo por acreditar que sua voz é capaz de pôr fim à contenda, que já constitui uma ameaça séria para a sua segurança. Se os bispos, ao se apresentar para tratar com o governo, aprovarem a atitude da Guarda Nacional, que era o Exército Cristeiro, ou o Exército de Cristo Rei, terão de consultar nosso modo de pensar e nossas exigências. Ele era o chefe, ele era o general do Exército. Se, ao tratar com o governo, desaprovarem nossa atitude e não derem ouvidos ao clamor daquela enorme multidão, cujos interesses e ideais estão todos em jogo na luta, se esquecerem de nossos mortos, se não levarem em consideração nossos milhares de viúvas e órfãos, rejeitaremos tal atitude como indigna e traidora. Ele está falando para os bispos, hein, gente? Olha, vejam que coisa poderosa. O leigo. Então, quem às vezes se assusta com o leigo fazendo videozinho para criticar, fica... isso aqui é muito mais duro pelo contexto. Nós estamos falando aqui de 1929. Um contexto eclesial em que você não questionar a atitude, não é de padre, não, da hierarquia dos bispos, né, dos chefes da igreja no México, de forma tão dura assim, era uma coisa raríssima de se ver. O problema não é puramente religioso, mas constitui integralmente uma questão de liberdade, e a Guarda Nacional se tornou, de fato, defensora de todas as liberdades. O que nos falta de força material, não pedimos ao episcopado, ou seja, armamentos, etc. Eles não estavam querendo isso. Mas o obteremos por nosso próprio esforço. Pedimos, sim, ao episcopado a força moral que nos faria onipotentes. A hierarquia tremulou. O Papa tremulou. O Papa, e eu não quero ser injusto com Pio XI, porque Pio XI atravessou um período duríssimo da igreja no mundo inteiro. Não foi só... Mas ele, pelo menos, se redimiu publicando esta encíclica. E há relatos de que ele, quando soube do que aconteceu com os cristeiros depois dos acordos, ou seja, eu mencionei isso aqui no início, que é a segunda cristiada que aconteceu na década de 30, ele chorou de remorso, chorou de arrependimento, porque ele titubeou o tempo inteiro. A hierarquia titubeou. Então, pedimos sim ao episcopado a força moral que nos faria onipotentes, e está em suas mãos dar-nos tal força. Se desde o início
esse tivesse sido o trabalho dos nossos bispos, se não tivessem se produzido as fatais discrepâncias que impediram uma ação conjunta e pujante, talvez neste momento o povo já tivesse castigado seus verdugos, o governo, os militares, e se constituído em nação livre e soberana. Não foi o que aconteceu. Como eu disse, depois dos arranjos, o PRI assumiu o poder e governou durante 70 anos. Tratando a igreja de forma clandestina. Por exemplo, João Paulo II, quando vai ao México, em 79, se não me engano, a primeira visita pastoral dele, ele foi multado. Ele visitou o México como chefe de Estado, não como Papa. Porque o Vaticano, naquele momento, né, tinha status de Estado independente, ele conseguiu entrar no México e foi multado porque ele apareceu em público usando batina. E até hoje, se eu não me engano, até hoje é proibido, pela lei, pela letra da lei, sacerdote usar traje clerical. Só que óbvio que hoje as autoridades fazem vista grossa. Porém, para vocês terem ideia de como que causa espanto, algumas coisas que para nós, no mexicano, algumas coisas que para nós são naturais. Uma amiga mexicana, pró-vida, teve aqui, a Neide. Acho que foi o Fábio, né? O Fábio, não é? Que trabalha com vocês. O Fábio foi nos levar no congresso, ela entrou no plenário e viu um crucifixo no plenário. Ela não acreditava, assim, tinha que ter filmado a reação dela. Porque para nós é uma coisa banal, tem crucifixo no STF, tudo. Para eles não, assim, um secularismo que até hoje é impensável para eles. Um sacerdote entrar no congresso de batina e fazer lobby. E ameaçar senador, se não aprovar essa lei aqui contra o gênero, você não vai ser eleito. Isso não existe no imaginário deles. Resultado, né, de quase 200 anos aí de uma elite anticlerical, etc, etc. Até quando se sentirão mais próximos dos algozes do que das vítimas? Olha só, ele está dizendo que os bispos se sentiam mais próximos dos perseguidores do que das vítimas. Que os senhores bispos tenham paciência, que não se desesperem, pois chegará o dia em que poderemos chamá-los com orgulho para se unir a nossos sacerdotes, a fim de que venham outra vez desempenhar entre nós sua sagrada missão, dessa vez sim em um país de homens livres. Todo um exército de mortos nos manda agir assim. Creio ser o meu dever dar-vos a conhecer que sofreremos nos próximos meses a mais dura prova de toda essa epopeia. Eu vos asseguro que a Guarda Nacional cumprirá o seu dever, mas peço que não se nos exija ir além do dever. Forte, né? Então, eu vou mandar isso aqui para um amigo nosso que tem canal no YouTube, para ele, quando forem criticá-lo por causa dos seus vídeos. Inclusive, falou que foi criticado por falar do Dom Valmor, mas bom, isso é outra história. Mas ele está certo na crítica dele. Eu sou de BH, conheço bem a realidade, enfim. Então, o que são os acordos? Basicamente, a hierarquia da igreja, especificamente os bispos, em tratativas com o Vaticano, com o governo americano, com o governo mexicano, resolvem convencer os cristeiros a deporem as armas. E o exército do governo, né, as forças armadas. O que o governo faz? Inicialmente cumpre a palavra, o conflito é interrompido, os cristeiros estavam em vantagem algum. É que, né, aquele negócio, não existe se na história, né? Não dá para falar que eles ganhariam a guerra, propriamente dito, mas eles estavam em vantagem. E alguns anos depois, o governo descumpre a sua palavra e começa a eliminar os líderes da cristiada, que é a segunda cristiada. Nesse período, de mais ou menos uns 8, 9 anos, foram mortos 1.500 líderes cristeiros. Isso é até interessante porque as pessoas isso nem aparece no filme, né? Mas, de certa forma, foi uma perseguição muito mais ardilosa, porque a perseguição não foi feita por guerra, né? Como que o governo fazia? Eles localizavam os líderes, faziam um trabalho de inteligência, de pesquisa e sabotavam. Então, por exemplo, acidente de carro, envenenamento, alguns foram atocaiados. Bom, vou já encaminhando aqui para o fim.
e registrando aqui, né, que o Pio XII, para fazer justiça a esse... Pio XI, para fazer justiça a essa postura excessivamente prudencial, e aí, repito que no caso específico dele, acho que não é injusto condená-lo, porque ele enfrentou situações complicadíssimas. Ele diz, numa encíclica chamada Firmissimam Constantiam, que a proeza dos cristeiros é de um povo que escreveu uma das páginas mais gloriosas da história da Igreja. E eu vou terminar aqui lendo o relato do martírio do Anacleto González Flores, que é bem interessante. Bom, ele foi preso, acho que com mais 2 amigos, se eu não me engano, e eles queriam que ele revelasse o lugar onde o bispo Orozco Jiménez, como mencionei antes, estava escondido. Então diz aqui o padre Sáenz: o Anacleto não podia negar a sua participação na epopeia cristeira. Bem sabiam seus verdugos que nem era Anacleto um homem que fugiria à sua responsabilidade, à responsabilidade dos seus atos. Eles sabiam muito bem disso. Reconheceu, então, totalmente seu papel no movimento desde a cidade, mas nada disse sobre seus camaradas, nem do paradeiro do prelado, porque é isso que os militares queriam, os militares que o prenderam. Então, aí, citação do diálogo. Então começou a tortura, lenta e terrível, em presença dos que haviam sido detidos com ele, suspenderam Anacleto pelos polegares e o açoitaram, enquanto com facas cortavam a sola dos pés dele. Diga-nos, fanático miserável, onde está o bispo Orozco Jiménez? Não sei, é reserva mental, né? Então ele não era obrigado a contar aquilo ali. Eles seguem. Quem são os chefes dessa maldita liga que pretende derrubar o nosso chefe e senhor, o general Calles, presidente do México? Diz Anacleto: não existe mais que um só senhor dos céus e da terra. Ignoro o que me perguntam. Então eles seguem torturando o Anacleto. E depois eles passaram a torturar os amigos dele que estavam com ele, para ver se ele se sensibilizava. E aí ele disse, eles deram a sentença de que ele seria fuzilado, e o Anacleto disse: uma só coisa direi, e é a seguinte: eu trabalhei com todo o desinteresse por defender a causa de Jesus Cristo e da Igreja. Vocês me matarão, mas saibam que comigo não morrerá a causa. Muitos estão atrás de mim dispostos a defender a nossa causa até o martírio. Eu vou, mas com a segurança de que verei em breve no céu o triunfo da religião na minha pátria. Daí ele segue: general, eu te perdoo de coração. Muito em breve nos veremos perante o tribunal divino. Pensem, o sujeito está sendo torturado, está dizendo aquilo para o mandante da tortura. Isso não é fruto da vontade humana, é fruto da graça. O mesmo juiz que vai me julgar será o seu juiz. Então, você terá em mim um intercessor perante Deus. Com a última energia, tratou de incorporar-se a Anacleto e exclamou: pela segunda vez, escutem as Américas este grito: eu morro, mas Deus não morre. Viva Cristo Rei. Por que pela segunda vez? Porque a primeira vez que essa frase foi dita, eu morro, mas Deus não morre, foi no assassinato do presidente Gabriel Garcia Moreno. Ele foi presidente do Equador, ele foi assassinado pela mão da maçonaria e ele falou exatamente essa frase. O Anacleto, obviamente, conhecia a história e disse pela segunda vez: Américas, escutem esse grito. Depois disso ele é fuzilado e vocês podem ver aqui, tem uma foto do velório dele. Vou encontrar aqui para vocês e encerrar.
Bom, só aqui uma bem gráfica para vocês terem ideia da crueldade, antes de mostrar o Anacleto, da crueldade do exército mexicano. É o Padre Pró, famoso, daqui antes de terno, porque era proibido usar batina. Foi fuzilado também, Padre Pró, jesuíta, sem julgamento. Deixa eu achar aqui o Anacleto, porque a foto é bem marcante. Bom, enquanto isso, alguma dúvida, alguma pergunta? Depois dessas canonizações recentes, cresceu o interesse lá na história? Não, então, isso é um dado, uma pergunta interessante. Esse assunto era clandestino. Aqui, ó, achei, só para antes de responder, Mário. Aqui, ó, Anacleto, sendo velado pela esposa e os filhos. De barba, aqui não sei se está dando para ver. Daqui ele, né? Uma foto aí de... Ele era advogado, professor, um homem extremamente culto. Se Deus permitir, publicaremos aí um livro dele, maravilhoso. Tu serás rei. Então, respondendo a pergunta, esse assunto era tabu até muito pouco tempo. Então, esse amigo meu, por exemplo, que já está com seus 40 e poucos anos, ele quando era jovem, 15, 16 anos, para acessar livros sobre o tema, ele ia a algumas livrarias e os livros ficavam escondidos em fundos falsos. A gente está falando aqui de anos 90. Então, até muito pouco tempo, o assunto era tabu, era proibido. E hoje é um assunto já, claro, depois do filme, etc. É um tema popular entre os católicos minimamente comprometidos no México e até hoje segue inspirando jovens, adultos, enfim. Eles têm uma devoção muito grande, principalmente nos lugares onde houve uma concentração maior de martírios, né? Então, por exemplo, Guadalajara tem a Rota dos Mártires, tem um santuário lá em homenagem aos mártires. Recomendo, né, quem puder, se alguém for fazer viagem, não vão para Cancún, não gastem dinheiro em Cancún para ficar vendo americano lá, gastando dólar. Vão para o México, tem o Cristo Rei do México, que é um santuário semelhante ao Cristo Redentor, tem uma estátua de 30 e poucos metros, belíssimo, belíssimo. Fica em Guanajuato, a cidade é tipo Ouro Preto, uma cidade barroca, região de mineração belíssima, maravilhosa, o lugar é extraordinário, extraordinário. E o México é um país relativamente barato para nós, né, porque o real tem... então, para quem vai com esse espírito, os livros lá são baratíssimos. Então, assim, você compra livro de baseada, só procurar boas livrarias, não é fácil, não é difícil de encontrar. Então, vale muito a pena ir para o México com esse espírito assim, de peregrinação, porque tem lugares realmente... Claro, tem Guadalupe, que já vale a viagem, mas, além de Guadalupe, tem